Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. Vamos agora aos destaques de hoje. Uma idosa de 81 anos foi encontrada ontem pela polícia em uma situação degradante, maltratada, em estado de completo abandono dentro de casa. Esse é o nosso destaque com o Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Nas paredes, muito mofo, casa completamente suja. Os poucos alimentos que tinham na cozinha, André, acredite, estavam vencidos. E até mesmo o chuveiro dessa idosa foi retirada pelo neto de 28 anos, que foi preso em flagrante por maus tratos. Além de maltratar a própria avó, André, ele ainda usufruía da aposentadoria dela. Tomou conta dos cartões, das contas bancárias e pegava todo o dinheiro para ele mesmo, deixando a idosa numa situação de completo abandono. Daqui a pouco eu volto com os detalhes dessa história assustadora que vem de Viamão, na região metropolitana. Até já, obrigado, Lucas. De volta para casa, o torcedor do Brasil de Pelotas, Rai Duarte, foi liberado esta manhã depois de ficar 116 dias internado e ter enfrentado 7 cirurgias. É o destaque do Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu estou aqui exatamente em frente ao Hospital Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre, para mostrar exatamente quando o Rai vai descer aqui por esta rampa. Porque o Rai ficou 116 dias, de acordo com a informação oficial do Grupo GHC, internado aqui no Hospital Cristo Redentor. Teve alta nessa manhã, estava fazendo curativo até poucos minutos e em instantes ele deve sair aqui e já vai logo em direção a Pelotas, André. Até daqui a pouco, então. Esse é o Guilherme Roquette. E também, em seguida, o Blocão do Esporte. Entra em campo Matheus Schenck, na redação Glauco Paza. Oi, Glauco. Afinal, quem vai ser o substituto de Ferreira no Grêmio? Dizem os entendidos que já é óbvio. Bom dia, Matheus. Bom dia, Glauco. Bom dia para todo mundo. Pois é óbvio, mas nem tanto, porque o cara que vai aparecer na imagem, o Guilherme, deveria ser a opção inicial. Só que não é, sabe por quê, Glauco? Não, por quê? Porque ele não tá jogando nada. Poxa, que crítica é essa? Não, que é uma verdade. azedume. Tá, já vi que a gente vai ter que discutir isso no Blocão do Esporte. Já vi tudo. A partir da 1 da tarde a gente vai discutir quais são as opções do Grêmio, né? Se o Ferreira, que a gente tá vendo aí, vai ficar praticamente o resto da temporada toda ausente, quem é que entra? É o Guilherme? É o Bitelo? É o Campaz? Ah, ô Glauco, a gente vai falar também ainda sobre a questão da briga, né? A gente teve a entrevista com um dos torcedores que acabou sendo agredido, né? Levou até um tiro de bala de borracha, né, Glauco? Nessa situação no domingo, a gente vai falar com esse torcedor também. E tem muitas outras informações, muitos destaques no Blocão do Esporte. A Brigada Militar emitiu uma nota a respeito da conduta dos policiais também. Certamente vocês vão falar em seguida no Blocão do Esporte. Até já, Matheus Schenck. E também o Glauco Paza junto no Blocão do Esporte. E nós queremos a sua participação aqui no SBT Rio Grande. Tem alguma sugestão, alguma reclamação? Quer mandar um abraço para o Matheus Schenck, para o Glauco Paza? Então manda mensagem no 51 980 27 51 13. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muitas informações para você. Pega um café, vai preparando o arroz e o feijão, senta no sofá rapidinho, a gente está de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 46 minutos, 17 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Atenção, um homem morreu depois que uma roda traseira de um ônibus atingiu em cheio o veículo que ele dirigia. Foi ontem à noite na BR-116 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, Glauco. Pois é, André. E conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus vinha no sentido capital interior quando perdeu esta roda traseira e atingiu em cheio o carro dirigido pelo advogado Antônio Vec, de 58 anos. O veículo capotou, caiu num desnível da rodovia e outros 3 veículos se envolveram no acidente. Antônio era candidato pelo PSC a deputado federal. Pelas redes sociais, o partido disse que estava de luto e o candidato a governador pela sigla, em sinal de respeito, suspendeu a campanha eleitoral por 48 horas.
Realmente uma notícia para se lamentar, a violência do acidente, uma fatalidade, né? Que é difícil de explicar, André. Se puder parar a imagem aqui, né? Porque até hoje eu me informei melhor sobre isso, de acordo com algumas informações, ele estava indo do sentido para Novo Hamburgo. Esse aqui é o trecho, logo em seguida já é aquela ponte que está em construção ali sobre o Rio dos Sinos, aqui. Então o que acontecia? Quando ele chegava em São Leopoldo, indo em direção, né, para o interior, a Novo Hamburgo, um ônibus que vinha no sentido contrário para Porto Alegre perdeu a roda traseira, na verdade duas. Uma das rodas atingiram 2 carros que vinham atrás do ônibus, não houve feridos. E uma das rodas, né, passou por cima do canteiro central e foi na direção do carro da caminhonete deste candidato, deste homem. Ele, a partir do momento em que houve a colisão ou na tentativa de desviar, o carro ele se desgoverna e caiu na lateral onde tem um clube, é um desnível, é uma parte mais baixa e o carro, né, ele virou e capotou. Não, um gravíssimo acidente. O que ainda nós não temos a informação é o que aconteceu com este ônibus, porque afinal de contas, Glauco, por que esse eixo se desprendeu do ônibus, né? É verdade. Vejam só o perigo de uma rodovia em que há uma circulação enorme, foi ontem por volta de 10 da noite, uma circulação enorme de veículos em que, em condições, o que de fato aconteceu com este ônibus, que teve, portanto, esse eixo traseiro que quebrou, enfim, saiu desse ônibus e atingiu, portanto, esse carro. Quer dizer, um acidente gravíssimo e muito preocupante ao mesmo tempo, Glauco. Claro, porque estava numa rodovia de grande trânsito, como você falou. Não é todo dia que a gente vê o rodado simplesmente se desprender, né, para atingir outros veículos. Logicamente que é um trabalho para perícia, né, André? Portanto, quem está nos acompanhando a partir de agora, 11h49, nós estamos mostrando as imagens de um acidente com morte na noite de ontem. É um candidato a deputado, eu não sei qual é a cidade, é um advogado, 58 anos, empresário, estava sozinho, pelo que se sabe, na caminhonete, quando se deparou com uma roda traseira de um ônibus e nessa tentativa de desviar, não sabemos se a roda chegou a atingir de fato a caminhonete, mas imediatamente ele perdeu o controle e caiu nesse desnível, que é onde fica um clube bem junto à rodoviária, ali em São Leopoldo, ele que teve morte e foi a única vítima, né? Porque as outras pessoas, os outros 2 carros, por exemplo, que foram atingidos, eles não ficaram feridos. E olha, Glauco, eu conheço muito rodovia. O que eu tenho visto de coisas se desprendendo de carro, de caminhão, né? Voando de carroceria. Né? Mas muitas vezes é imprudência, né? Verdade, o meu carro foi atingido meses atrás por uma peça de uma moto que caiu e eu só não morri porque a peça, o vidro conseguiu suportar e a peça passou por cima, quer dizer, quebrou todo o vidro da frente, né? Poderia ter sido uma tragédia. Eu até nem sei qual é o peso de uma roda, mas deve ser muito pesado e você multiplica pela velocidade, né, que ela vai pela via para atingir esse veículo. A informação que se tem é que sim, esse rodado atingiu o carro deste candidato. E ainda mais a velocidade da própria caminhonete, portanto, a morte deste homem ontem à noite na BR-116 em São Leopoldo. 11h51, direto com Guilherme Roquette, acompanhando em instantes a saída do Ray Duarte, que depois de 116 dias internado, ele que foi vítima, né, do que aconteceu no estádio do Zequinha em Porto Alegre, numa confusão com a Brigada Militar. Está lá o Guilherme Roquette, né, Gui? Exatamente, estamos esperando, André, pelo familiar do Ray, que saiu às 8 horas lá de Pelotas, deve estar chegando daqui a pouco, já aqui na frente do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, para dar a carona do Ray, a carona da vida nova do Ray. Depois, quando ele volta, então, lá para Pelotas e ele sai daqui do hospital e já pega a estrada direto. Então, o Ray estava agora se preparando, a mãe dele estava lá dentro fazendo as malas e nesse meio tempo ele gravou um vídeo e mandou para a gente. Vamos ouvir. Bom dia a todos, gostaria de comunicar que estou dando alta do hospital hoje, depois de quase 4 meses. Gostaria de agradecer ao pessoal da reportagem, às emissoras que não deixaram o meu caso morrer, e estou indo para casa matar a saudade da minha esposa e ficar junto dela e do meu filho. Um abraço a todos, muito obrigado. Atenção.
Nesse período, né, Glauco e Guilherme, nasceu o filho do Rai, a esposa estava grávida na época do que, quando acho que foi 1º de maio, né? No 1º de maio, nessa partida que aconteceu no estádio do Zequinha, visivelmente emagreceu bastante, imagine, passar por 7 cirurgias. Mas está falando bem, né? Sim, está bem recuperado, me parece que ainda falta mais uma cirurgia, né? Mais uma cirurgia. E o Guilherme Roquette está em frente ao hospital, conversando com a gente, aguardando o familiar que vai buscar o Rai, que volta para casa, enfim, hoje, né, Guilherme? Exatamente, cada carro que dobra na esquina aqui eu cuido da placa, eu só espero que não seja uma placa Mercosul, porque aí vai quebrar as pernas aqui da reportagem. Agora, deixa eu contar para vocês que o Rai ficou 116 dias então internado aqui no hospital, um pouquinho mais de 40 dias desse tempo aí, ele ficou internado na UTI e lá ele foi atendido então pela equipe multidisciplinar da unidade de terapia intensiva e fora da UTI depois, ele foi atendido então pela equipe de cirurgia de cirurgia traumática, né, de cirurgia então nesse outro lado, nessa outra especialidade. Então foram 2 equipes aí bastante grandes em que o Rai foi atendido. Um dos próprios diretores do hospital também nos mandou a informação de que deseja a pronta recuperação dele, que ele está recebendo alta hoje. Então a gente tem muita expectativa, né, André, para que tudo isso se resolva e para que, pelo menos essa fase que a gente entende, né, que seja a mais grave delas todas, que é a saúde do Rai, possa ser superada esse momento a partir de agora. Mas o carro passando ainda não. Mais ainda 2 não. Aqui também não. Os 2 com placa de Porto Alegre não são de Pelotas. Enquanto isso, a gente relembra um pouco do caso do Rai, que tem 33 anos. Ele veio para um jogo aqui no estádio do Zequinha, veio com um grupo direto de Pelotas. O Rai teve uma briga, né? Segundo as informações que a gente tem, né, Glauco, teve uma briga no final da partida. Aí temos aí diversas versões e eu falo com esse cuidado porque isso ainda está em investigação. Mas o Rai, segundo o depoimento, teria sido retirado de dentro de ônibus. Ele não estava envolvido nesta briga, tá? E aí ele teria sido levado para um local e sofreu diversas agressões. Esta imagem que aparece, porque percebam que o Rai, o Rai entra na emergência do hospital, ainda caminhando com um pouco de dificuldade, e logo em seguida ele é retirado da sala, nesse primeiro atendimento, e é levado de cadeira de rodas para um atendimento especializado, porque foi... E aí acredita-se que pudesse ter havido alguma hemorragia ao momento que o Rai entra junto com os policiais. Logo em seguida ele começa a passar mal. Aqui ele mesmo relata que já caminha com dificuldade porque havia algo interno, né? E algo grave, porque já passou por 7 cirurgias. E aí então ele é levado de cadeira de rodas, né, para atendimento, para cirurgias, ficou vários dias em coma. A mãe dele se mudou de Pelotas para Porto Alegre para acompanhar o tratamento. Quando o Rai estava entre a vida e a morte, vejam, 116 dias, o Rai nos disse agora, 4 meses, quase 4 meses que ele estava internado e segue, portanto, a investigação a respeito deste caso. André, diga... Pelo tempo que ele ficou na UTI, inclusive a família fala isso, não tem por que a gente não repetir, o Rai esteve muito perto, ele esteve à porta da morte, essa que é a verdade. Então, por isso, o significado todo especial dele sair do hospital, de ser recebido pela família, pela comunidade, pelos amigos em Pelotas, toda a sorte do mundo para o Rai e que seja investigado com muita profundidade isso aí, porque a gente tem falado tanto, né, dos procedimentos policiais, tem que se elucidar isso aí para saber exatamente o que aconteceu ali dentro do hospital e, mais que isso, no deslocamento entre o estádio e o hospital. Bom, em seguida a gente volta. Guilherme Roquette em frente ao hospital, em seguida trazendo as informações. O Rai, portanto, voltando para Pelotas, ele que recebeu alta na manhã de hoje. E agora nós vamos falar de uma história revoltante de descaso com a saúde, descaso com as pessoas. Um paciente com câncer em estado grave, ele precisava ser atendido, né, ou transferido do litoral norte para um hospital de alta complexidade aqui em Porto Alegre. E a burocracia foi tão grande que, infelizmente, não houve tempo. O paciente morreu ontem à espera de atendimento médico. A reportagem é da Aline Schneider. José Lúcio Acosta Zucolo, de 52 anos, era pai de José Vitor. O filho fez de tudo para salvar seu grande herói. É um sentimento triste. Perdi meu pai, meu melhor amigo. O paciente ficou mais de 60 dias internado no Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa. Ele passou por 6 cirurgias após receber o diagnóstico de câncer no reto.
o próprio hospital solicitou a transferência para tratamento especializado. Este documento mostra que a advogada da família ingressou na justiça pedindo a transferência urgente para um hospital de alta complexidade. No mesmo dia, a decisão foi aceita, porém não foi cumprida. E é mais uma vida que se perde pelo descaso, tanto, né, da saúde pública, quanto do Poder Judiciário em que pese dar uma decisão favorável, não torná-la efetiva. Na decisão do Tribunal de Justiça, o juiz também determinou que, caso a transferência imediata de José Zucolo não fosse realizada, o Estado teria bloqueado os valores para garantir o tratamento em um hospital particular. Mas, para isso, deveriam ser apresentados orçamentos de instituições de saúde. No entanto, segundo a família, os hospitais procurados negaram fornecer os documentos. Quando chegava a conhecimento dessas instituições hospitalares, que era oriunda de uma ação judicial e que o dinheiro para pagar seria bloqueado e que, portanto, nós precisávamos de um orçamento prévio para um primeiro bloqueio, eles já nem nos respondiam mais. José Vitor tem convicção de que o pai dele estaria vivo caso a medida tivesse sido cumprida. Todos os médicos aqui do hospital que a gente conversou, eles nos disseram que se houvesse essa transferência para um hospital de maior estrutura, seja na cidade que for, Porto Alegre, Santa Maria, a cidade que for, que um hospital tivesse maior estrutura, ele com certeza estaria vivo. Hoje meu pai estaria do meu lado e em casa. Em nota, o Hospital Santa Luzia de Capão da Canoa disse que foram disponibilizados todos os recursos para atender o paciente, mas no decorrer da internação foi constatado que o caso necessitava de cuidados de maior complexidade. O Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, disse que recebeu da Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa uma solicitação de leito, mas não havia vagas disponíveis na instituição por causa da superlotação. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que responde: de acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, não cabe ao gestor fornecê-las a terceiros, Glauco. Completamente estrutural. A verdade é que não há leitos. Inclusive, nós conversamos com o juiz que tomou essa decisão de transferência desse paciente e, se fosse possível, bloquear valores para que ele fosse tratado, então, numa instituição particular, que acabou nem acontecendo. Por quê? Porque as instituições, por não terem leito, não davam o orçamento. Então, uma coisa leva a outra. E, no meio disso tudo, falta de leitos. Nós conversamos com o juiz responsável, como eu disse antes, e ele manifesta, assim, uma tristeza muito grande, porque apesar de ter sido célere, ter sido rápida a decisão da justiça, não houve tempo para salvar essa vida. Vamos ouvir. Quando acontece uma situação dessa, em que a gente não consegue fazer cumprir uma decisão judicial e que o desfecho é a perda do paciente, a gente, evidentemente, é uma sensação de frustração, né? Porque quando eu defiro uma liminar e obrigo o cumprimento da liminar, lá no hospital eu não sei o que está acontecendo, entendeu? O que pode acontecer, e acontece, e eu sei que acontece, é que quando por vezes eu obrigo o cumprimento de uma liminar, o médico, né, a instituição hospitalar que vai cumprir essa decisão, fica numa situação, ele vai ter que desligar um para colocar outro, entendeu? Olha que absurdo isso aí. Resumindo, em poucas palavras, determina a transferência para ele para um hospital que não tem vagas. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, infelizmente, né, André? Agora, com a central de leitos que tem o controle de vagas, porque nós temos Porto Alegre, mas não é só Porto Alegre, né? Como disse o próprio filho do paciente, tem outros centros de alta complexidade, é Santa Maria, é Passo Fundo, né? Não é só a capital, tem mesmo aqui Canoas. E é uma demora que pode custar, e custou uma vida, Glauco. E por isso que a gente chega num ponto que é inaceitável ainda se viver uma situação como essa. E é por isso que nós consultamos o sistema responsável, no caso, submetido à administração estadual, regulação de central de leitos, né? Mas eles se protegem, digamos assim, pela lei que diz que não podem divulgar informações pela lei de proteção, enfim. Mas nós queríamos saber, afinal de contas, nenhum leito em toda a estrutura estadual que pudesse atender esse paciente é difícil de aceitar, né, André? Não, é inaceitável. Inaceitável até porque isso foi um caso, né? Tantos outros que podem estar acontecendo ou que vão acontecer, Glauco. Sim, vai continuar, né? E é isso que é inadmissível. E havendo uma decisão judicial, se cumpre. Né? Deveria, pelo menos.
deveria ser cumprida e, pelo visto, né, não foi cumprida. Nós não conseguimos em detalhes essa informação porque há aquela restrição, né, das informações, por isso que da Central de Leitos, através da Secretaria de Saúde, nós não conseguimos, né, ter mais detalhes. Mas é uma vida que se vai. Pode ter sido, sim, por falta de tempo hábil de receber um atendimento que deveria receber. E mais uma vez, pobre família. Você imagina o que é a violência de um câncer de reto? Quantas cirurgias foi submetido esse paciente? E, no fim, a frustração de uma morte, né? Muito bem, seguimos adiante, 12:02 agora. Um catador encontrou a cabeça de um homem dentro de uma sacola. Foi agora de manhã, gente. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Dentro de uma sacola, mas o que é isto? O colega Lucas Abate tem os detalhes do que aconteceu, Lucas. Pois é, André, a gente até acompanhou essa história no local, fomos até a região da Cruzeiro, especificamente na rua Cruzeiro do Sul, onde por volta das 7h30 da manhã, esse homem que estava mexendo nos lixos ali da região, viu essa sacola preta que estava abandonada na frente de uma casa noturna e quando abriu, André, imagina o susto, se deparou com a cabeça de um homem. Então imediatamente chamou a Brigada Militar, a Polícia Civil, que já isolaram o local ainda pela manhã, fizeram os trabalhos de perícia ali no local, esse levantamento preliminar que sempre é feito, buscaram também imagens de câmera de segurança dessa própria boate para tentar identificar o que aconteceu ali, se foi algum veículo, isso de forma preliminar já foi visto pela Polícia Civil, que agora trabalha, André, no ponto principal, que é a identificação dessa vítima. Vale ressaltar que apenas a cabeça desse homem foi encontrado, o restante do corpo até o momento não foi localizado. Pela manhã, André, a polícia trabalhava em busca de desaparecidos da região, tentando identificar outras ocorrências para chegar na vítima. E é justamente isso que eu pergunto para o delegado Eibert Moreira Neto, que está à frente do caso, delegado, para saber algum avanço nessa questão da identificação da vítima? Bom, como eu sempre costumo dizer, a investigação de homicídios ela inicia sempre pela investigação da vítima. A vítima ela vai nos dar o contexto em que ocorreu essa morte. Até o momento, não temos uma identificação de forma concreta. Obviamente, já temos hipóteses de quem seja essa vítima e trabalhamos com um nome em específico. Estamos trabalhando agora, buscando familiares para identificar se de fato pode ter sido essa pessoa que nós suspeitamos. A partir do momento que a gente identificar a vítima, a gente começa um trabalho investigativo mais aprofundado para identificar a motivação e a suposta autoria. Pela localização do caso, delegado, e também esse trabalho preliminar em relação à identificação da vítima, dá para se indicar que é um caso ligado ao tráfico de drogas, a facções criminosas? Bom, aparentemente, como eu falei para você, como não temos a identificação de forma concreta, não podemos dar uma informação com convicção. Mas, pelo contexto, pela forma em que se deu a morte e pela suposta vítima que nós já temos identificada, nós acreditamos que esse fato está relacionado sim a uma disputa entre facções. No mês de março, nós vivemos aqui em Porto Alegre uma disputa entre duas facções. O Departamento de Homicídios, a Polícia Civil, fez um trabalho de investigação em cima desses casos e um trabalho de bastidores a nível de inteligência, identificando possíveis lideranças dentro do sistema penitenciário gaúcho e que estavam ordenando essas mortes na rua. Essas pessoas foram identificadas, nós produzimos um relatório de inteligência que subsidiou o trabalho de intervenção prisional feito pela SUSEP. Naquele momento, nós isolamos lideranças que estavam coordenando essas mortes aqui na rua. Obviamente, por questões legislativas, nós não podemos manter esses indivíduos isolados, né? E após o momento em que eles ingressam em galerias e têm acesso ao restante da facção e a outras facilidades que se encontram quando eles estão dentro da galeria, e especialmente contato com o mundo externo, esses indivíduos eles começam a ordenar novamente novos homicídios. Nós identificamos que no mês de junho, aproximadamente ali na segunda quinzena de junho, nós tivemos uma morte específica que ocorreu ali na região da Vila Cruzeiro, que nós acreditamos que tenha reacendido essa disputa entre essas duas facções. Aquela facção baseada no Vale dos Sinos e a facção atuante na Vila Cruzeiro.
Lucas, agora meio-dia... André, tinha algum questionamento isso? Sim, meio-dia 7 minutos. As pessoas, um caso de extrema gravidade, né? Não deixa de ser inusitado. Mórbido, né? É mórbido, terrível. Um catador, hoje de manhã, e se depara com... Meu Deus, dentro de uma sacola. Se possível perguntar para o delegado Ebert se tem ideia, se foi recente, idade próxima da pessoa. O que se sabe, o que podemos falar, Lucas? André, até como o delegado disse, né, é uma identificação ainda preliminar, ainda não é concreta, mas com relação até, assim, dessa pessoa, assim, pela identificação mesmo visual, seria uma pessoa de meia idade, enfim. Foi recente? Bom, esse indivíduo aparentemente tem em torno de 20 a 30 anos, pela aparência que a gente verifica ali no corpo, né? E supostamente, pelo indivíduo que nós temos preliminarmente identificado, se encaixa ali nas características. O Lucas... Obrigado. E outro detalhe é que essas situações de decapitação, esquartejamento, por exemplo, foram, de certa forma, comuns 2015, 16, 17, e desde então o homicídio caiu drasticamente e esses casos praticamente sumiram, delegado. Até que ponto isso preocupa, esse novo episódio, e esse fato deles decapitarem pode indicar algum tipo de recado, algum tipo de mensagem Foi também? recente? Obviamente isso é um sinal de alerta para nós da segurança pública, mas desde o período que você refere, ali em 2016, nós temos feito um trabalho e o Departamento de Homicídios ele vem sendo maturado e tem amadurecido muito o seu trabalho. Hoje nós contamos com um trabalho de bastidores de inteligência, né, fazendo a conexão, a relação entre as investigações das diversas delegacias que fazem parte do Departamento de Homicídios, e todos os inícios de confronto entre facções foram identificados e foram devidamente repreendidos pela segurança pública. Então, hoje, a gente tem uma certeza. Se é um sinal de alerta, né, mas eu não tenho dúvida alguma que, em breve, nós conseguiremos dar um retorno, assim como a gente conseguiu contornar a disputa que ocorreu no mês de março. Lucas, meio-dia e 9 minutos Glauco. agora, meio-dia e 9, em seguida o Glauco também vai fazer um questionamento, é que há muitas manifestações, né, da população, obviamente, né, assustada. Um catador hoje de manhã fazendo ali o seu trabalho e se depara com a cabeça de um rapaz aí, pelo visto, entre 20 e 30 anos, de acordo com a polícia. Não sabemos se a polícia tem ideia de quando teria acontecido essa decapitação, mas é algo que, né, é assustador. E, se possível, Lucas, saber se teria sido agora recente ou já faz mais algum tempo. Mas antes, o Glauco, né? Tem uma questão, Glauco Pazza. Não, vamos emendar então. Saber se tem noção de tempo e se há alguma câmera que possa ter registrado ali. Então, com relação ao tempo, é um trabalho pericial. Agora, até hoje cedo, os policiais falaram isso, que depende do trabalho da perícia e de laudos que às vezes demoram um pouquinho mais para saber e determinar quando que aconteceu essa morte. E sobre as câmeras, até vou perguntar para o delegado, mas sim, tinha uma câmera em frente ao local, delegado. Essa câmera foi possível, estava ligada mesmo, foi possível identificar a dinâmica do crime, dar algum indício de pista até mesmo para a população que está em casa assistindo, ajudar também o trabalho da polícia? Sim, nós conseguimos coletar imagens não só naquele ponto, como em diversos outros pontos que nós conseguimos apontar a dinâmica exata ali, um veículo que passa pela região e dispensa ali aquele saco contendo a cabeça. É isso que a gente consegue visualizar nas imagens. E nós estamos tentando identificar outros pontos na cidade que nos possibilitem identificar esse veículo e supostos autores. Estava na rua mesmo. O mesmo. do veículo foi possível? Sim, essa informação ainda nós precisamos ter mais tempo para trabalhar e confirmar, mas estamos fazendo isso nesse momento agora com as equipes que estão trabalhando na investigação. Estava na rua mesmo. Isso, André, estava na rua mesmo, na calçada, Ok. ali da rua Cruzeiro do Sul. Tem uma parte, tem o canteiro central bem largo, também aquela parte que está em obras há bastante tempo ali também, o pessoal que circula mais para a Zona Sul conhece muito bem. De um lado tem o canteiro central e do outro tinha essa boate, tem algumas residências, alguns becos, e essa cabeça foi deixada bem em frente a essa boate. Como o delegado nos disse, esse carro apenas dispensou o saco de lixo para fora do veículo, nem chegou a parar, e agora tem esse trabalho para tentar identificar o modelo desse veículo e mais futuramente também a placa para chegar na autoria do crime.
Muito bem, para quem não acompanhou, um catador de lixo encontrou uma sacola e se deparou, né, com a cabeça de uma pessoa. De acordo com a polícia, um jovem entre 20 e 30 anos. E agora a polícia segue, portanto, com essa investigação. Pelo visto, não foi no local que aconteceu a decapitação, mas teria sido jogado, né, por alguém de dentro de um carro, Glauco. Não, trabalho árduo, é até para saber cadê o resto do corpo, né? É, exatamente. Certamente a polícia, né, está em busca destas informações. Agradece ao delegado Eibert, e o Lucas volta em seguida para falar de um caso de uma idosa abandonada pelo neto. 81 anos, olha, numa condição lamentável é pouco. Lamentável é pouco. Idosa de 81 anos que foi abandonada pelo neto dentro de casa. Não tinha nem chuveiro, gente. Não tinha nem chuveiro. Mas em seguida o Lucas vai trazer outros detalhes para a gente. Enquanto isso, quase meia tonelada de agrotóxicos proibidos para o uso no Brasil foi apreendida pela polícia. Os detalhes agora no Giro de Notícias pelo Estado. Olha só onde estavam os agrotóxicos. No porta-malas do carro. O motorista transportava 440 quilos de produtos contrabandeados. A apreensão foi na BR-285. O homem disse aos policiais que buscou o veículo em um posto de combustíveis na cidade de 3 de Maio e que levaria a carga para Ijuí. Ele não tinha ocorrências criminais. O agrotóxico é proibido pela Anvisa de ser usado no Brasil por causar problemas à saúde. Drogas, armas e munição. Foi o resultado de uma operação da polícia na noite de ontem no bairro Canudos, o maior de Novo Hamburgo. 6 pessoas foram presas. A ação é uma ofensiva contra o crime. Dos 8 homicídios registrados este mês na cidade, 6 foram no bairro. Um deles no início do mês, após um intenso tiroteio, 2 pessoas morreram. Uma força-tarefa apreendeu 1,5 toneladas de produtos impróprios para o consumo, principalmente carnes, na cidade de Chuvisco, no sul do estado. 3 mercados foram fiscalizados. Em um deles, eram vendidos medicamentos e produzido materiais de limpeza de forma irregular. A Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor tem feito uma série de vistorias no interior do estado para retirar produtos estragados e vencidos de circulação. Os estabelecimentos foram autuados. 3 homens presos, armas e drogas apreendidas durante uma operação da Brigada Militar que evitou um possível confronto entre facções por uma cobrança de dívidas do tráfico. Foi hoje de manhã no município de Tavares, litoral sul do estado, né, Glau? Pois é, e olha a importância do setor de inteligência, porque este setor alertou a Brigada Militar da possibilidade de crime na região e aí os policiais fizeram uma barreira na estrada que liga Tavares a Mostardas. Foi aí que eles abordaram um carro que tinha sido roubado em Cachoeirinha. E dentro havia estes 3 ocupantes com uma roupa de identificação da polícia. Um deles confessou que eles tinham um depósito com mais roupas da polícia, com armas, munições, drogas. E aí a polícia foi lá então e pegou tudo isso. Os 3 criminosos, olha a idade deles, um de 18 e 2 de 20 anos, já tem histórico por tráfico de entorpecentes. Portanto, a inteligência ajudou muito a polícia a evitar um confronto de facções ali naquela região, André. Pois é, foi essa operação, isso foi uma operação, aconteceu aonde, Glauco? Ele foi na rodovia que liga Tavares a Mostardas, tá? A barreira. Mais pro sul. Exatamente. Mesmo. Agora que é uma região, Glauco, lembra que ali perto, eu acho que faz uns 2 anos, quase 3 anos, houve quase que um massacre dentro de uma boate, lembram? Sim, eu lembro disso. Foi ali pertinho, perto ali daquela região de Bojuru, um pouquinho antes por ali. É uma região que enfrenta um problema bastante grande, né, Glauco? Pois é, e olha, você falou aí litoral um pouco mais ao sul, um pouco mais ao norte, é litoral, assim como região da Serra. E a parte sul do estado, Rio Grande, mais especificamente, com mais de 70 mortes violentas este ano, só este ano, tem que ter uma atenção ainda maior da polícia. E é uma região que o acesso, ele não é facilitado, porque quando a gente olha no mapa do Rio Grande do Sul, né? Não tem condição de mostrar agora o mapa, mas fica naquela região, né, naquele braço do Rio Grande do Sul, dá para chamar de laguna, talvez, que é uma região em que lá no extremo, lá em São José do Norte, faz
não temos uma ligação, a não ser pela balsa, mas faz a ligação ali com o Rio Grande, né? Então, ela é uma região em que o acesso é difícil e a criminalidade por lá anda bastante grande já há algum tempo. Portanto, esta operação que aconteceu ali na região de Tavares. Olha, e é uma região, Glauco, linda, uma né? região, mas é um espetáculo em termos de belezas naturais. Essa região a gente precisaria aproveitar muito mais, hein, Glauco? É verdade, pouco aproveitada. Aliás, até a circulação de carro era difícil, não sei como é que tá agora, né? Olha, mas para os criminosos parece que não. Não é mais aquele tempo que, lembra da estrada do inferno, chamavam, né? Não está nesta situação, mas já está numa condição bem melhor. E a dificuldade dos caminhões que tinham de circular por lá, que ali é BR-101 sentido sul, né? BR-101 sul, aquele trecho ali, aquela rodovia que vai até São José do Norte, né, Glauco? Em determinado momento vira RST-101, mas é aquela rodovia ali. Aliás, não tem muita opção, né? Essa é que é a verdade. É verdade. Quem sabe um dia teremos uma ponte ligando lá ao extremo sul, né? Ligando São José do Norte a Rio Grande. Já pensou se tivesse essa ligação? Hein? Já pensou, Glauco? Sonho, meu. Gente, meio-dia em 18. Falar em sonho, Glauco, olha só. Todos nós gaúchos estávamos aí torcendo para que o torcedor lá de Pelotas, Rai Duarte, se recuperasse logo depois de ter ficado 116 dias internado, pois ele recebeu alta agora de manhã, ficou 47 dias na UTI em coma, passou por 7 cirurgias no intestino. Ele foi vítima, né, do que aconteceu dentro do estádio do Zequinha no dia 1º de maio. Fato que está sendo investigado, enfim, teve ali a participação de policiais durante uma briga, enfim, processo que está sendo investigado. Agora vamos falar que o Rai está recebendo alta agora de manhã. O Guilherme Roquete está lá, está acompanhando. A gente tem o contato com o Gui? O Gui me ouve? O Gui já está lá e a gente está só aguardando, na grande expectativa. Ele gravou para a gente uma mensagem, vamos colocar a mensagem do Rai Duarte, gravada agora há pouquinho, de dentro do hospital ainda. Bom dia a todos, gostaria de comunicar que estou dando alta do hospital hoje. Depois de quase 4 meses, gostaria de agradecer ao pessoal da reportagem, às emissoras que não deixaram o meu caso morrer. E estou indo para casa matar a saudade da minha esposa e ficar junto dela e do meu filho. Um abraço a todos, muito obrigado. Tá aí. Em seguida a gente volta, né, direto do hospital, acompanhando, portanto, a saída, né, que vai ser recebida. Imagina, a cidade prepara uma festa. Imagina ele, a expectativa de ver o filho, novinho, bebê. Um momento, deve ser de muita emoção, realmente. Ao vivo, o diretor do Grupo Hospitalar Conceição. Vamos acompanhar. Foi fechado, o abdômen ficou aberto, foram feitos curativos abertos, né, em função da infecção que estava, foi sanado todo esse problema e hoje ele vai com o abdômen fechado, com todo esse problema resolvido. Diretor, desculpa ele. Outros que podem surgir, pode. Eu não posso prometer que não possa surgir, que foi um trauma muito forte, ou seja, uma infecção e tudo mais. Mas, no momento, o Rai está indo em ótimas condições para casa. Diretor, desculpe ele atrapalhar, nós estamos ao vivo aqui para a SBT. Ele vai precisar voltar para mais quantas cirurgias? Como é que deve ser o processo? Não, no momento ele está bem. Provavelmente sim, ele vai voltar em ambulatório, em situações de ambulatório, que precisa ser controlado, precisa ver como é que vai evoluir. Foram tratamentos de uma dieta parenteral, inclusive, e enteral e parenteral, aquela que não passa, parenteral que não passa no sistema digestivo, ou seja, vai por via intravenosa, e também por a dieta enteral todo esse tempo, né? Então, a readaptação dele ao sistema, realmente isso aí leva um certo tempo. Mas, no momento, o Rai, estou afirmando, confirmando isso, ele está se recuperando maravilhosamente bem, dando alta hoje, depois de 116 dias de internação, com 43 dias de UTI e com 14 cirurgias realizadas aqui no hospital. Uma equipe de saúde que eu volto a frisar, eu não me canso de falar, eu fico orgulhoso de ter essa equipe trabalhando aqui no Hospital Cristo Redentor. Perfeito, muito obrigado, diretor. André, a gente acompanhou aí então a entrevista aqui do diretor-presidente aqui do Grupo GHC, o
diretor Cláudio Oliveira, que conversou então com a gente. A gente abordou ele, inclusive estava dando uma outra entrevista, manifestação dele aqui no SBT Rio Grande. Muito bem, seguimos acompanhando a liberação, a saída do Rai Duarte, torcedor que ficou, portanto, 116 dias internado. Eu entendi mal, mas ele falou 14 cirurgias. 14, isso eu notei também. Nós tínhamos sim, são 7 no intestino. Nossa No intestino. E outras 7 cirurgias. São 14 cirurgias em 116 dias. Vejam só. Vejam só. Muito bem, voltamos até o Palácio da Polícia agora a conversar com o colega Lucas Abate a respeito do que aconteceu com uma idosa de 81 anos. Ela, há cerca de, eu li há pouco, 3 meses, eu acho que ela estava sob os cuidados do neto, de 28 anos. Só que o neto quis saber dos cartões de banco e não quis saber de absolutamente mais nada. Isso aconteceu aonde, Lucas? Em Viamão, André. Olha só o descaso com essa idosa, 81 anos de idade, já debilitada pela idade, por outros problemas de saúde, que recentemente tinha o filho que cuidava dela, mas o filho infelizmente faleceu há cerca de 3 meses. Então o filho dele, neto dessa idosa, ficou como tutor, como responsável por ela, só que de responsável, André, não tinha nada. Além de maltratar a idosa, as imagens são muito claras, mostram a sujeira dentro da casa, a falta de alimentos mantidos em meio a bichos, a insetos, vencidos. E até mesmo, André, acredite, o chuveiro da casa foi retirado. Deixou só um caninho com água, imagina nesse inverno caindo aquela água gelada. Ou seja, quando os policiais chegaram lá, essa idosa estava pelo menos 1 mês sem sequer tomar banho, André. E mais do que isso, ele pegava ainda os cartões dela, conta bancária, tudo que ela tinha e usava para ele. Pegava todo o dinheiro para ele e deixava a avó dentro da miséria, nesse cenário absurdo. Nós conversamos com a delegada Geise Laure, que trabalhou, que comandou essa operação, e ela nos conta agora como a idosa estava quando os policiais chegaram no local. Ela é uma senhora lúcida, debilitada, né, em razão da idade, em razão do que veio sofrendo aí nos últimos meses, em razão da sua condição de saúde, com um pouco de dificuldade auditiva, mas colaborou muito com a nossa equipe na medida assim que ela dizia, ela inclusive disse, olha, eu tenho cartão do banco, eu tenho um dinheiro, só que eu não recebo, então ela auxiliou a nossa equipe nesse sentido também. Como eu disse, nesse momento o nosso cuidado é com a questão de saúde dela, não só a responsabilização deste neto, porque a nossa parte foi feita, foi autuado em flagrante, né, por 3 crimes do Código do Estatuto do Idoso. Encontra-se neste momento ainda custodiado, tem audiência de custódia marcada para hoje à tarde, e que ela tem agora o acolhimento que ela precisa da assistência social e da saúde. Esse neto, há 3 meses deveria cuidar da avó. Na verdade, o pai dele faleceu. E eu não sei, e ainda bem que eu não sei quem ajudou, se foram os vizinhos, ainda bem que ela estava, né, tinha uma certa lucidez. Agora, uma pessoa de 81 anos, gente, que a gente trata assim, né, carregando na mão, nos braços, dando maior carinho, ter chegado aos 81 anos. Não, e ela pegou esse neto provavelmente no colo também. Aí, 3 meses... É sangue do próprio sangue, André. Lucas, como é que dá para entender um negócio desses? Pois é, aí durante 3 meses, sem remédio, sem comida, olha as condições dentro de casa, sem banho, porque ele pegou o quê? Ele pegou o chuveiro para vender o chuveiro, será? O que ele fez? Ainda bem que ajudaram, ainda bem que deve ter sido alguma denúncia anônima, não é, Lucas? Isso, André, foi uma denúncia anônima que levou a polícia até o local. Ontem ainda os policiais foram até lá, viram a situação. Primeiro se preocuparam em resgatar a idosa e depois em prender esse neto que mora bem perto, e mesmo morando perto, André, dela, daqui a pouco, olha, estragou o chuveiro da minha avó, não tem condição de comprar um novo agora. Por que não leva ela para casa dele? Não, nem isso, André, deixou ela nessa situação precária. Graças a essa denúncia anônima, a polícia chegou lá. E graças, André, aos vizinhos que essa idosa estava viva ainda para ser resgatada, porque nem alimento ela tinha, então os vizinhos muitas vezes entregavam pelo muro a alimentação para essa idosa e assim ela conseguia se manter
dessa maneira completamente precária. Agora, André, essa questão do chuveiro me pegou bastante, eu fico imaginando o que leva. 3 Olha, meses. se estragou a resistência, deixa o chuveiro ali pelo menos para cair de uma forma um pouco mais digna a água, leva para casa dele. Por que não fez isso? E eu perguntei para a delegada o que estava por trás dessa questão do chuveiro e vamos ouvir a resposta dela. Na verdade, se o chuveiro tivesse sido retirado porque estragou e seria reposto, não estaria há mais de meses, né, sem chuveiro na casa. Ou então, o que ele teria que fazer? Ele, olha, vó, estragou o chuveiro, mas vamos tomar banho, até porque a residência é perto dali, não é longe. Então, na verdade, foi um descaso mesmo da parte dele de retirar o chuveiro e deixar a avó sem água quente. Tem alguns cômodos da casa que sequer luz tinham, embora tivesse ligação de energia no local. Então, ela não tinha acesso em alguns cômodos nem a lâmpadas, a luz, para que ela pudesse se locomover. Mas os cartões estavam, né, ao controle dele. Disso ele cuidou direitinho, né, Lucas? E até na hora, André, esse é um detalhe importante, que ele foi preso ali perto da casa dela, na casa dele, na rua, na verdade. E quando ele foi abordado pelos policiais, ele inclusive estava com os cartões da avó. Ou seja, prova de que ele tinha se adonado dos cartões e, mais do que isso, estava usando em benefício próprio, deixando a avó, essa idosa, na situação precária, meio ao caos ali, de total abandono, e ele levando uma vida bem belo, usando o dinheiro que era para cuidar da avó. Bom, está preso, né? Está preso. Vai ter chuveiro agora na cadeia lá? Está preso. Ou é só no cano? Perguntar não ofende, né? Porque isso aí eu vou te dizer, neto ele não é, tá? Não, Pode ser absurdo. chamado de qualquer outra coisa. Absurdo. Total. Neto ele não é. Absurdo total. Bom, em seguida a gente volta com o Lucas, trazendo outras informações. Nós estamos aguardando a saída do Rai Duarte, o torcedor que ficou 116 dias internado depois de 16 cirurgias após uma briga numa partida de futebol que aconteceu no estádio do Zequinha no dia 1º de maio. A respeito, a nossa equipe está lá, né? A postos, deve sair a qualquer momento. Sobre essa investigação que falávamos há pouco, recebemos aqui o seguinte: está sendo finalizado o inquérito policial militar e nos próximos dias deve ser encerrada esta etapa e aí sim será chamada uma coletiva de imprensa para a divulgação do resultado do inquérito policial militar. Ainda não temos uma data para esta coletiva, mas será convocada a imprensa oportunamente. Portanto, esta é a posição que nós recebemos, né, da Secretaria de Segurança Pública sobre esta investigação do caso Rai Duarte. Lembrando que o Rai veio de Pelotas para a partida acompanhar o time que estava jogando aqui em Porto Alegre, no Zequinha. Houve uma confusão, houve uma briga. O próprio Rai diz que foi retirado de dentro do ônibus, sofreu agressões, foi encaminhado ao hospital e no hospital ele chegou caminhando e depois simplesmente foi carregado de cadeira de rodas. 7 cirurgias no intestino e outras 7 em demais órgãos, ou seja, 14 cirurgias. E em seguida a gente vai acompanhar, estamos ao vivo, acompanhando aí as imagens, temos de frente do Hospital Conceição e vamos acompanhar a liberação do Rai, que vai encontrar a família, volta para Pelotas, Hospital Cristo Redentor, perdão. O Hospital Cristo Redentor vai encontrar a família e o filho, né? O filho que nasceu neste meio tempo, neste período. Certo, Glauco? Certo, à espera. Muito bem. Enquanto eu chamo o colega Matheus Schenck pode se posicionar aqui, a respeito da imagem que nós mostramos de um acidente ontem à noite em São Leopoldo, nós temos uma posição sobre a empresa de ônibus que se envolveu nesse acidente, que morreu um candidato a deputado. Isto foi bem no centro de São Leopoldo, né? Uma roda se desprendeu de um ônibus, atingiu 2 carros, não houve feridos, e a segunda roda atravessou a pista contrária, bateu no veículo desse candidato. Depois, se o Glauco puder me ajudar com o nome dele, e a roda bateu na caminhonete, ele saiu da pista e caiu na lateral, né? Teve morte, portanto, este candidato. Antônio Vec, tá? Antônio Vec, 58 anos. Sobre esse acidente, a empresa de ônibus é a Janis Transportes de Canoas. A empresa nos manda uma nota que estão apurando as causas do acidente ainda e na parte da tarde, portanto, vão emitir uma nota. Muito bem. Feitos esses 2 esclarecimentos sobre o caso do Rai e agora sobre o acidente de ontem, a gente vai conversar aqui no estúdio com o Matheus Schenck, que em seguida tem o Blocão do Esporte, não é mesmo, Matheus?
Para tratar de qual assunto agora, Matheus? Pois é, André, a gente vai falar de novo daquela briga, né? A situação que aconteceu na Arena no último domingo. Não param de chegar relatos, né, André e Glauco também? Não param de chegar relatos, vídeos, muitos vídeos nas redes sociais de torcedores que alegam terem sido agredidos pela Brigada Militar nas ações tanto antes quanto durante o jogo, né? Durante o jogo teve aquela briga no setor norte das arquibancadas da Arena, mas antes da partida também houve confusão, né, Glauco? E você teve a oportunidade de conversar com esse torcedor que levou um tiro de bala de borracha, né, Glauco? Você falou com ele hoje de manhã, né? É o Cristiano, que veio de Osório numa caravana para acompanhar o jogo. Aliás, ele disse que não é de torcida organizada, mas estava na arquibancada norte. Só que o problema com ele aconteceu antes do início da partida. Lembrando que houve problema na biometria no acesso através do cadastramento biométrico, que é aquele que se faz para identificar justamente quem é quem quando está entrando no estádio. E aí começou uma pressão. Torcedores que estavam atrás querendo entrar no estádio começaram aquele empurra-empurra. E ele acabou sofrendo agressões por parte da Brigada Militar e até um tiro na perna de bala de borracha. A gente tem um trecho aí que a gente gravou hoje pela manhã com ele, vamos ouvir. Consegui entrar ali, acessei tudo com o ingresso, tudo normalmente. E entrou mais uns 2, 3 comigo, só que ficou um pessoal para trás. E nisso eu fiquei ali esperando ele, porque estava junto e começou um princípio de tumulto e até então não sabia o que estava acontecendo. Daí chegou a tropa de choque ali e queria que todo mundo saísse. E eu tentei explicar que eu estava esperando eles virem. Só que antes de dar explicação, ou de me ouvirem, também nem eu consegui, né? Por causa do tumulto, eles atiraram em mim. Só que no primeiro momento eu não percebi que tinha tomado o tiro de borracha. E daí eu tô saindo de costa para eles, daí todo mundo correu, eu tô de costa e eles botaram no chão e eu fui detido por desacato à autoridade, né? E depois disso, daí fiquei na parede, ele algemado com as mãos para trás e todo momento eu pedia para levantarem minha calça, porque estava doendo, só que eu até então não sabia o que tinha acontecido. E sempre a mesma coisa, olhavam para mim e diziam, cala a boca, tu vai ser o último a sair, tu vai ser o último a sair. E aí? Essa é a versão do torcedor. É claro que nós temos que ponderar, o torcedor às vezes está exaltado, muitas vezes. Agora eu fico pensando, André, o torcedor pode falar palavrões contra a polícia, enfim. Eu, no estádio, também já ouvi muita coisa. E não dá para reagir dessa forma, tá? Esse é um ponto de vista. Agora, o tiro acertou ele. Tiro de bala de borracha impediu que ele trabalhasse, inclusive, até hoje. Então, logicamente, que é algo que tem que ser investigado, né, Schenck? Pois é, André. A Brigada Militar chegou a soltar uma nota, né, em que informa que os procedimentos realizados nesse evento, nesse jogo entre Grêmio e Cruzeiro, são os mesmos padrões para grandes eventos desse porte, né, André? Ou seja, e também o que houve de denúncias sobre possíveis excessos, essas denúncias serão investigadas. Mas agora, como eu falei, estão pipocando nas redes vários vídeos com esse tipo de conteúdo, de pessoas que alegam terem sido agredidas por brigadianos antes mesmo do jogo começar por conta dessa situação da biometria que falhou. Ou seja, a catraca falhou também, começou a entrar muita gente, aquele empurra geral e aí deu toda essa confusão. Tá, nós temos duas coisas aí então. A primeira questão, né, o problema na biometria e aí abriram as catracas e aí o povo começou a entrar. Aí temos um problema, precisa ser resolvido, houve uma confusão a partir daí. E depois o questionamento que se faz com relação à atuação dos policiais. A Brigada Militar emitiu uma nota a respeito disso, né, Schenck. Isso deve ser levado em consideração porque vai ser investigado. O que diz a Brigada Militar? A Brigada Militar informa que a atuação do Batalhão de Polícia de Choque no último domingo foi pautada pela observância máxima à lei, pela técnica e pelos procedimentos operacionais padrão para eventos deste tipo. Eventuais excessos cometidos sempre que há denúncia neste ou em qualquer outro evento tem rigorosa e criteriosa apuração. E tem registro a denúncia desse caso aí? Não sei. Pois é, André, isso que a gente está tentando saber, porque muitos desses torcedores, eles vão só para a rede social, mas eles não vão fazer o registro, né? Acho que até o caso do Cristiano é um desses exemplos, né, Glauco? Não chega a fazer o boletim de ocorrência, por exemplo, né? E aí fica só essa questão da rede social. O próprio Cristiano, que a gente ouviu ali, comentou em outros trechos dessa entrevista com o Glauco, que o que também o indignou é que outros torcedores do Cruzeiro, enquanto o Cristiano, por exemplo, estava algemado, torcedores do Cruzeiro ficaram
tirando onda, ficaram fotografando, ficaram registrando. E segundo o Cristiano, esses torcedores do Cruzeiro também participaram de briga, também fizeram agressões contra torcedores do Grêmio. Então, Glauco e André, foi uma situação realmente lamentável. Pois é, e aí a investigação se dá a partir do momento em que há feita a denúncia, né? Isso fica claro. Por que nós estamos também tocando nesse assunto? Porque hoje é um dia emblemático. O torcedor do Brasil de Pelotas está deixando o hospital depois daquilo que está sendo investigado como uma possibilidade de abuso de procedimento, de erro de procedimento, né? O que nós queremos, André? Nós queremos estádios cheios, a arena estava, 52 mil torcedores, mas sem casos de polícia, né? Glauco, sempre muito bem lembrar, né? Quando o Glauco fala em dia emblemático, nós estamos mostrando o que aconteceu no domingo na Arena, né? E é muito importante que sim, que se faça uma investigação, mas também baseado, obviamente, em registro, né? Em denúncia. Mas por que isso? Qual é a relação? Por que o dia é emblemático? Porque neste momento está prestes a sair do hospital, depois de 116 dias, o Rai Duarte. Nós estamos lá ao vivo. Hospital Cristo Redentor, imagens ao vivo. Em seguida, aí o momento que ali a imagem de arquivo, o Rai entrando no hospital, dia 1º de maio. E agora, portanto, está a nossa equipe lá acompanhando ele, que recebeu alta na manhã de hoje. Passou por 14 cirurgias, o Rai Duarte. Ainda está sendo investigado, li a nota da Brigada Militar há pouco. Em breve vai ter uma entrevista coletiva a respeito desta investigação. Mas o Rai está indo para casa, como dissemos, depois de 116 dias, e a gente segue lá acompanhando. Então é um dia emblemático, sim, porque houve um início, houve uma confusão, houve uma briga, né? Houve uma briga nas duas situações. E aí se questiona, portanto, né, o comportamento dos soldados que lá estavam. Lembrando que, como disse a Brigada Militar, há necessidade de denúncia para que seja feita uma rigorosa investigação. Aquela situação do Rai aconteceu num jogo entre São José e Brasil de Pelotas. Foi pela Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo terminou 1-1. E nos minutos finais houve uma briga entre as torcidas dos dois times, ali na arquibancada atrás de um dos gols do Paço da Areia. E depois disso, o Rai acabou sendo levado pela polícia. Ele estava dentro do ônibus da torcida do Brasil, prestes a voltar a Pelotas, quando acabou sendo interpelado pelos brigadianos. Isso é muito importante que se diga, tá? Por que tem briga da torcida? Também não deveria. Aqui, daqui a pouco, algumas pessoas vão dizer: vocês estão sempre condenando a atitude dos policiais. Não, a gente condena a atitude das torcidas também quando há confusão. Só que existe um protocolo. Existe um treinamento, e é isso que a gente questiona. Está tudo sendo obedecido? Só isso. Muito bem. E aí, em seguida, no Blocão do Esporte, vocês vão tratar mais destas questões aí, envolvendo o nosso futebol. E falar de futebol. E também falar de futebol, né? É importante. O que a gente tem de destaque no futebol dentro de campo, hein, Matheus? Além de falar do Ferreira, né, que a gente comentou há pouco, a gente vai falar também de uma bolada que o Grêmio está prestes a levar. Vou te dizer aqui, 55 milhões de reais. É quase uma mega-sena. O Grêmio está prestes a ganhar caso 2 jogadores que estão na Europa sejam vendidos, ex-jogadores do Grêmio. Vamos falar também do Edenilson, que deve ser titular do Inter na segunda-feira contra a equipe do Juventude. Finalmente o Edenilson vai voltar ao time. E tem isso e muito mais. Tem gol, tem muita coisa no Blocão do Esporte. Daqui a pouquinho, até já, Matheus Schenck. Agora 12h40, faltando 20 para 1, 22 graus a temperatura. Rapidinho, Glauco, antes da gente... Só rapidamente. Rapidinho Glauco, eu não falo. Eu só falo se for demorado. Não, então não vou falar contigo. Glauco, 22 graus a temperatura, já estamos com temperatura, né? Já coisa subindo boa. Bastante. Já vamos ter temperaturas mais altas. E o sábado, vejam bem, resumidamente a previsão do tempo. Até o sábado teremos a abertura da Expo Inter, teremos calor. E no domingo, frio. Então, resumidamente, de sábado para domingo teremos chuvas. Parece que há risco, inclusive, de alguns temporais isolados, mas quinta-feira a gente vai ter, portanto, amanhã com a Estael Cias, mais detalhes. Mas, no resumo, nós teremos, portanto, sábado um dia quente, domingo um dia muito frio. Imagens ao vivo, aí as câmeras mostrando o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, não é mais Aeroporto Salgado Filho, né, Glauco? Aeroporto Salgado Filho. No nosso tempo era Salgado Filho. Eu vou continuar falando Aeroporto Salgado Filho. Aeroporto Internacional de Porto Alegre, desde que a Fraport assumiu, né, aí houve essa mudança, mas temos aí uma névoa seca, 22 graus é a temperatura, e a gente segue agora com um recado muito importante para você. Porque o Grupo Ângelos está há mais de 50 anos atuando na promoção da qualidade de vida aqui no Rio Grande do Sul. Mas não se preocupe, porque eles não pararam no tempo, não. A prova disso é que o plano entrou de cabeça no mundo digital.
A partir de agora você pode conhecer todos os benefícios de cada um dos planos e comprar através do site www.angelos.com.br/vendas. No site, você consegue consultar cada uma das assistências, seguros e benefícios em vida. E em poucos cliques, você já vai fazer parte da maior empresa de cuidados familiares do sul do país e poderá aproveitar os benefícios em saúde e os descontos do Clube de Vantagens. Quer garantir um estilo de vida mais inteligente? Acesse www.angelos.com.br/vendas e aproveite. O cuidado e a qualidade de vida estão a apenas um clique de você. Há pouco eu fazia uma pesquisa dos planos, Glauco, e é muito interessante, tem seguro residencial, tem descontos em consultas. Vai lá, angelos.com.br/vendas. Atenção! Após 116 dias internado, 47 dias em coma na UTI e 14 cirurgias, o torcedor do Brasil de Pelotas, Rai Duarte, está deixando o hospital em seguida. E está lá o colega Guilherme Roquette, né, Gui? Hospital Cristo Redentor. Exatamente, a gente está aqui na frente do hospital, André, na frente do Hospital Cristo Redentor, Zona Norte de Porto Alegre, aguardando pelo amigo do Rai, que deve chegar daqui a pouquinho aí, a previsão é por volta da 1h da tarde. Ele veio até Porto Alegre, saiu de Pelotas agora de manhã, está vindo para Porto Alegre, deve chegar aqui daqui a pouco, justamente para poder levar o Rai e a mãe, a dona Marta, de volta lá para Pelotas, e eles não devem permanecer por aqui nem um minuto a mais, porque com certeza a gente imagina, né? A família deve estar ansiosa para poder voltar para casa. Como você disse, André, o Rai passou por 7 cirurgias só no intestino e a partir de agora ele deve voltar aqui a Porto Alegre, como disse o diretor do GHC agora há pouco, apenas para um acompanhamento, apenas para casos clínicos. Por enquanto não tem previsão de que uma outra cirurgia acabe sendo necessária. Mas a previsão é justamente essa, é que o Rai possa sair. O pessoal deve chegar aqui por volta da 1h da tarde e a gente está aqui a postos aguardando, inclusive, que chegue, né? Estamos cuidando dos carros aqui, inclusive, para tentar descobrir quem é o amigo do Rai que vai chegar aqui para buscar ele na frente do Hospital Cristo Redentor. A mãe estava lá dentro, contou que ele estava bem, estava recebendo alta, ela estava assinando a documentação e fazendo as malas ainda no final da manhã. E ele também passou por um curativo, André, ele fez um curativo agora de manhã com a equipe de enfermagem. Aqui ele foi atendido pelo pessoal do Centro de Tratamento Intensivo, no caso as equipes da UTI, e também pelas equipes do tratamento, né, que fizeram as cirurgias nele. Então foram essas duas equipes que até, como disse o diretor agora há pouco, deram um orgulho aqui para casa de ter atendido o Rai, que, né, vamos dizer assim, praticamente ressuscitou, a gente pode dizer assim, aqui no Hospital Cristo Redentor, André. Muito bem, seguimos acompanhando. Obrigado, Guilherme Roquette. Meio-dia 44 minutos. O custo do gás de cozinha está mudando os hábitos de muitas famílias brasileiras. O preço médio do botijão divulgado pela Agência Nacional do Petróleo é de quase R$ 112. Mas o consumidor de Santa Catarina, por exemplo, já paga R$ 160. Vejam só. A alta no preço do botijão provocou mudanças na cozinha. A Marlúcia estabeleceu um cronograma para preparar as refeições. Eu tenho feito comida só uma vez ao dia, que fica para o almoço, já fica para a janta e para o dia seguinte. Não estou esquentando mais a comida aqui no fogão, estou esquentando no micro-ondas que eu ganhei. E não é só o consumidor que sofre com a alta do preço do gás. Os comerciantes reclamam de queda nas vendas e dizem que a margem de lucro caiu. Aquele cliente que geralmente tem 2 botijões e que sempre enche o reserva, ele não enche mais. Nos últimos 12 meses, o preço do botijão de gás aumentou 21,36%, ou seja, mais que o dobro da inflação, segundo o IBGE. E em alguns estados, o valor já consome mais de 10% do salário mínimo. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, o brasileiro paga, em média, R$ 111,53 pelo gás de cozinha. Mas a ANP registrou que, em Santa Catarina, o consumidor chegou a pagar R$ 160 pelo botijão nesta semana. Este economista do Observatório Social do Petróleo ressalta: quem mais sofre são as famílias de baixa renda. Porque as famílias de baixa renda gastam mais dinheiro com os itens básicos, que foram os que mais subiram nos últimos anos. Ele afirma que o Vale Gás do governo, equivalente a um botijão a cada 2 meses, promove um alívio,
mas destaca que é um alívio temporário até o fim do ano. Ter uma política mais permanente, até porque ano que vem as pessoas vão ter que cozinhar e se alimentar igual a esse ano. Tá caro o gás, tá caro. Inclusive, a gente pede que quem está nos acompanhando, seja pelas redes sociais, quem está nos acompanhando, por favor, diga aí na sua região como é que está o preço do gás. Lembrando que a nossa audiência, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Brasil inteiro nos acompanha. Então, por favor, mandem mensagens. Coloca na tela o nosso número. A gente em seguida vai colocar um número, porque a alta do preço do gás afeta, atinge muitas famílias aqui no Brasil. Está aí o número, código 519-8027-5113. Muitas mensagens hoje também, Glauco. André, manda um abraço para Pelotas, estamos sempre ligados no SBT, diz o Rainieri. Lembrando que o torcedor de Pelotas, o Rai Duarte, vai ser recebido certamente com muita festa. Ele que está saindo do hospital hoje depois de 116 dias. Bom dia, André. Bom dia, essa equipe maravilhosa. Não ficamos um dia sequer sem acompanhar vocês. A Carol, Júlia e Rodrigo. Carol, Júlia e Rodrigo de Roque Gonzalez. Olha, lá quase na Argentina, no noroeste do Rio Grande do Sul. Bom dia, André. Só elogios para esse jornal maravilhoso. Recebam meu carinho e admiração, André, Glauco e Matheus. Vocês são ótimos. Grande abraço, Silvani de Santa Rosa. André, adoro vocês, em especial o Glauco. Opa! Abraços. Minha mãe. Deve ser minha mãe. Abraços da Ângela Jungues, de 2 irmãos. Meu nome é Leonardo de Canoas. E adoro o Blocão do Esporte, principalmente a parte do Grêmio. Ele diz que no Blocão do Esporte a única coisa que ele assiste é o Grêmio. Em Bagé, média de R$120 o botijão de gás, diz o Mário Sérgio. Tá? Jesus! Com relação àquela investigação que está sendo feita sobre o caso do Rai Duarte, daquela partida dia 1º de maio entre o Brasil de Pelotas, que jogou no São José, contra o São José. O inquérito está ainda investigando a conduta de PMs, não sabemos o número ao certo, envolvendo 12 torcedores agredidos, incluindo o Rai. A Brigada Militar emitiu uma nota à Secretaria de Segurança, dizendo que em poucos dias deve ser convocada uma entrevista coletiva e aí o resultado, portanto, da investigação do inquérito policial militar. Boa tarde, aqui em Uruguaiana, o gás está R$ 125 o botijão de 13 quilos, diz a Marlene. Muito bem, nossa audiência lá em Uruguaiana e também em Bagé. Muito obrigado pela participação. Na tela o telefone, código 51, para enviar as mensagens, participações 98027-5113. E atenção, porque hoje à tarde vão ser ouvidos os policiais militares flagrados numa segunda viatura da BM, passando pelo mesmo local onde o Gabriel Cavalheiro, de 18 anos, foi abordado e levado por brigadianos. O colega Lorenzo Franchi está em São Gabriel e traz agora para a gente as informações. Não é mesmo, Lorenzo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Hoje, aqui em São Gabriel, serão ouvidos todos os PMs que estavam de plantão na madrugada em que Gabriel foi visto pela última vez. Há uma grande expectativa em torno desses depoimentos. Amanhã, a Polícia Civil deve ouvir Paula Lima da Silva, a dona de casa, que chamou a Brigada Militar após, segundo ela, Gabriel ter forçado o portão da sua residência. Hoje pela manhã, a Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu com a polícia, exigindo mais transparência e celeridade neste caso. Em relação aos brigadianos que aparecem no vídeo da abordagem, na tarde de ontem, o Judiciário Gaúcho aceitou o pedido de prisão preventiva dos 3 PMs feito pela Polícia Civil por homicídio doloso duplamente qualificado. Eles já estão presos desde a última sexta-feira por determinação da Justiça Militar. O laudo sobre a causa da morte de Gabriel ainda não está pronto. Nos próximos dias será feita uma reconstituição aqui em São Gabriel, desde o momento em que o jovem foi abordado na rua até o corpo dele ser encontrado submerso em um açude no interior do município. De São Gabriel, para o SBT, Lorenzo Franchi. Muito bem, então vão ser ouvidos hoje e amanhã a Paula. Quem é a Paula? Paula é a proprietária da residência que teria, portanto, chamado a polícia uma vez que ela disse nos relatos que o jovem estaria tentando entrar na residência, Glauco. No pátio, né? Enfim. Isso. É uma fase muito delicada, porque muitas provas têm que ser juntadas, investigadas, logicamente, toda essa história, né? Agora, tem muita pergunta sem resposta. E essa pressão, entre aspas, da OAB
é a pressão da sociedade. Todo mundo quer saber detalhes, mas eu entendo que muita coisa tenha sigilo nisso aí, né, André? E esperamos uma resposta aí da investigação, tanto militar quanto da Polícia Civil, né? Lembrando que a Polícia Civil pediu e foi acatado o pedido de prisão dos 3. Sim, eles já estavam presos, né, por decisão da Justiça Militar. Foram presos, inclusive, na sexta-feira, logo após em que o corpo do Gabriel foi encontrado submerso neste açude no interior da cidade de São Gabriel. A gente segue acompanhando, porque são depoimentos de extrema importância, Glauco. Naquelas imagens, a gente conclui, aquelas imagens, se possível, das viaturas, tá? A gente vê que há horários bastante diferenciados, porque o que vai ser investigado? Ó, esse horário era 00:05, certo? 00:05. Aí tem esta viatura. Aí 00:11 volta. E tem uma outra imagem que mostra uma viatura num horário mais adiantado, ó, 13h42. Que seria outra viatura. E aí seria outra viatura que estaria indo, né, na mesma direção. E é isso que quer compreender. Isso que quer... Volta no tempo, deixa eu só ver o tempo que a viatura entra e sai. Volta ali, só por favor. Ela entra 13, ó, larga a imagem, 13h42, e retorna às 4h16. E é isso que quer ser questionado aos policiais, né? Estavam fazendo uma ronda, né? O que estavam fazendo exatamente, por isso os 3 vão ser ouvidos hoje e amanhã a moradora da residência, a Paula, será ouvida, Glauco. E tão importante quanto isso é a reconstituição, que na verdade agora tem outro nome, né? Mas enfim, tentar recriar tudo o que aconteceu naquela noite. E aí, neste momento, já tem tudo que... né, as informações que foram dadas vão ser juntadas ali para essa reconstituição, né? E nós seguiremos, obviamente, acompanhando este caso. Vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar agora do nosso Rio Grande do Sul, porque foi eleita pelo Patrimônio Geológico Mundial pela Unesco a região dos cânions, aqui na nossa serra, nos campos de cima da serra, que ganhou, inclusive, melhorias para receber visitantes. Um orgulho nacional que a colega Luciane Coleman nos mostra agora na reportagem. Na escuridão, as lanternas iluminam a trilha estreita. Ainda na madrugada, os turistas caminham pelo Parque da Serra Geral, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. Tá quase. O passeio promete um amanhecer de um ponto privilegiado do Cânion Fortaleza. E ó, chegamos na hora certa, olha lá, já está começando a avermelhar o horizonte. Apesar do sol entre as nuvens, o espetáculo não decepciona. A trilha segue rumo ao topo do cânion. Em meio aos penhascos, vertentes de água dão origem a belas cachoeiras. Esse é o mirante do Cânion Fortaleza, um dos mais belos da região e que faz parte do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, declarado recentemente pela Unesco como Patrimônio Geológico de Interesse Mundial. Com mais de 7 quilômetros de extensão, o cânion é resultado da movimentação das placas tectônicas há mais de 130 milhões de anos. O visitante que vem aqui, né, ele se impressiona porque cada ponto que se vai, né, se vê um ângulo diferente. Tá? Então aqui na parte alta, a gente tem 3 atividades, 3 trilhas que a gente acaba fazendo. Ali perto está o Parque Nacional de Aparados da Serra. Assim como o da Serra Geral, foi concedido à iniciativa privada. Uma das novidades é o aluguel de bicicletas. É bem tranquilo, é um percurso bem incrível de conhecer, tanto a pé como de bike. O trajeto de 3 quilômetros é por uma estrada de terra. Eu acho que é uma experiência que vale a pena já. Sem muita dificuldade, o visitante só perde o fôlego ao chegar no mirante. Este é o Cânion Itaimbezinho, o mais famoso do Parque Nacional de Aparados da Serra. E ele é conhecido principalmente por esses paredões íngremes e por esta fenda. Mais de 170 mil pessoas já passaram pelos parques desde o início da concessão em outubro do ano passado. A meta é triplicar o número de visitantes. Primeira vez no Cânions, a segunda vez no estado do Rio Grande do Sul e tudo perfeito. Isso que realmente emociona as pessoas que vêm aqui, né, de ter a possibilidade de visitar um lugar desse aqui, que é o único.
Que paisagens espetaculares. Esse é o nosso Rio Grande do Sul. E agora eu quero falar com você, anunciante que tem uma empresa e quer ver essa empresa crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT. É o SBT Ads, que é uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas aqui do SBT. Você que está me assistindo agora poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Então, não fique de fora. Quero ver o seu anúncio com a gente. Acesse sbtads, tá aí na tela, .com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. Combinado? Muito bem. E agora chegou a hora do Blocão do Esporte. Entrem em campo, Matheus Schenck e Glauco Pazza. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Muito bem, Blocão do Esporte no ar. E olha só, ontem a gente falou que o Ferreira teve mais uma lesão, né, Glauco Pazza? Mais uma, a 4ª lesão do ano. E a grande pergunta que o torcedor está fazendo hoje, o torcedor gremista, é: quem vai jogar no lugar de Ferreira? Em tese é fácil. A gente tem até uma telinha com as opções, tá? Em tese é simples. Tem as opções aí? Bota aí, vamos ver. Tem. Guilherme é o favorito, tá? Guilherme. 6 por meia dúzia. Entra ali na ponta esquerda. Foi contratado para isso. Foi contratado para isso. Poderia ser o Bitelo, improvisado na ponta. O que tu acha? Mas eu acho que a dele não é exatamente essa aí, não tem por que mexer Tá. tanto assim. Que tal o Campaz? Bota o Campaz na esquerda e o Bitelo centralizado. Campaz é um jogador da função ali. O problema é que é o Campaz. Não, é que não deu a resposta que todo mundo esperava, né? 20 milhões de mas o Guilherme também não deu a resposta. É isso que o Sheik já ia falar. Só para comprar briga, né? O Guilherme até agora não mostrou nada, né? Tá. Ele veio do futebol... Tá, tem aquela desculpa, né, Glauco? Veio lá dos Emirados, é um futebol mais fraco, é um futebol que não exige tanto, então o cara daqui a pouco não tá acostumado com o ritmo intenso do futebol brasileiro. Mas, poxa, faz o quê? Um mês e pouco que ele tá aí? Deixa eu colocar aqui o contraponto, é o seguinte. Tava no futebol fraco, tava, o time era fraco, exatamente. Só que nós não podemos levar em conta só o Guilherme que veio lá do mundo árabe. Como é que é o som do mundo árabe lá? Foi contratado por meio camelo, né? Ó, aí. Meio camelo. Não foi nenhum. Não, na verdade não foi contratado por nada, ele saiu de graça, ele terminou o contrato lá no Al-Dafra. Então, pelo rabo do camelo. Veio sem custo. Só que é o Guilherme que o Roger conhece, que o Roger lançou, que o Roger apostou. Inclusive, é o seguinte... Essa aposta no Mr. Jack deu ruim, né? Mas é assim, diante da necessidade, o Grêmio jogou com as possibilidades que havia, né? O Roger considera que ele é um jogador de confiança. Sim, senhor, o Guilherme é jogador de confiança. Não entrou ainda, não encaixou? Claro que não. As atuações do Guilherme foram ruins. Eu sou aqui o teu colega de confiança. É o Campaz. Tem talento, mas custa tem que caro. mostrar. Custa caro. Tem que mostrar. É jogador caro. Não, mas é que... Mas o custo-benefício... Tomara que nosso chefe não esteja assistindo, né? Tomara que não esteja assistindo. Bota no mudo aí, gente. Tá, mas aí, vai o Guilherme ou não vai? Qual é a opinião do Sheik? Provavelmente vai o Guilherme. Não, mas a opinião do Sheik. Minha opinião, eu botaria o Campaz ali e o Bitelo centralizado. É um azedo, até dizer. Isso aí era pra ser vinho, mas é vinagre. É vinagre essa camisa aí, ó. Não, mas é que, por exemplo, não dá pra contar com o Ferreira. Aliás, outra informação, tá? O Kahneman voltou a treinar, mas a previsão dele ainda é para setembro. E sobre isso, Quando entrar setembro... Jesus, novela Kahneman. E o contrato do Kahneman? O contrato do Kahneman termina em dezembro ainda, né? Jesus... Que novela. Pois é, não, mas posso continuar, não? Não tem outra opção, né? Não, tem a opção de eu sair aqui e tu continua sozinho até o final. Não, mas é que tem alguém aqui. Eu preciso de alguém. Tem o cinegrafista ali. Eu preciso de alguém para combater. Tem o cinegrafista ali, se ele pode... Não, é muito grande. Deixa aqui. Deixa que barbaridade. Olha só, no último domingo, o Denis Abraão falou justamente sobre a situação de lesões seguidas, né? Do Kahneman, também do Ferreira. Solta aí, depois a gente comenta o que disse o Denis. Vai lá.
Se tu falasse 2 jogadores que vieram de uma cirurgia, de 2 grandes cirurgias. O Ferreira não foi pouca coisa. O Ferreira fez 2 cirurgias. E o Kahneman fez uma cirurgia no dia, se não me engano, no dia 9 de dezembro, ele fez uma cirurgia que é raspagem de osso. Com a intensidade que tem os jogos de hoje, a coisa mais comum do mundo é fazer uma lesão de músculo. E o Ferreira é a mesma coisa. Então, as lesões do Ferreira e do Kahneman são totalmente normais. Como é que são? Doutor Denis, eu não sabia que o Denis era formado. Grande amigo. Denis, um abração. Querido, agora eu tô pensando em me lançar para presidente do Grêmio. Pode pintar. Mas aí. não é doutor. Denis, com todo respeito, tá uma novela, tá não, difícil. Mas assim, desculpa. E outra, vai. para renovar o contrato do Kahneman, tem que se levar em conta isso. Essa é a verdade, né? Também. Qual é a regularidade de atuações que pode ter o Kahneman? Ele fez o quê? 4 jogos no ano? Porque é caro, um jogador caro. Né? Também. É que nem o Schenck, jogador caro, mas o retorno... Vocês veem, né? Vocês que estão aí, vocês veem o que acontece aqui, né? Isso não é programado, isso não é combinado previamente. Não, ele fala aqui porque dá na telha, ele quer falar, ele fala. Mas tudo bem, tudo bem. Olha só, não, eu queria só destacar porque assim, eu não diria que é normal, tá? O Ferreira tem o quê? 24 anos e é a 4ª lesão muscular dele. E considerando que o mês aí tem 7, que o ano tem 7 meses de futebol até aqui, 4 em 7 meses, cara. E sabe o que eu tava pensando? O Flamengo! Quase levou. Quase levou. E outra, queria dar jogadores, queria dar dinheiro. Era objeto de desejo por causa do Bruno Henrique, né? Sim. Que sofreu que ainda uma lesão. Tá lesionado. Tá lesão fora do ano séria. todo. Então é muito prejuízo pro tricolor, né? Infelizmente. Vamos parar de falar de prejuízo? Ué. Vamos? Vamos? Vamos. Olha só, o Grêmio tem uma expectativa bacana de ganhar uma bolada, ganhar na Mega Sena praticamente. Aí, ganhar quase na telecena, né? Como é que é? Que dinheiro é esse? O dinheiro das vendas de 2 jogadores que estão na Europa. Vai pintar quando possível na tela para você, porque olha só, vamos prestar atenção. Vem grana aí? O PP do Porto pro Chelsea pode render 35 milhões pro Grêmio. Wanderson do Mônaco pro Manchester United pode render 20 milhões de reais pro Grêmio. Nunca mais eu tomaria água sem gás. Saca água com gás. Que espetáculo, hein? Quanto dinheiro, Ia comprar refri todo final de semana. Ia comprar carne até. Uma. Gente, 35 milhões pelo PP. Pois é, importante a gente destacar, tá? Eu até anotei aqui, porque o Grêmio antecipou de 30 a 40 bilhões da renda prevista pro ano que vem. O Grêmio antecipou para agora, para não ter dívidas. O Grêmio também Não, só um pouquinho. Não. Querem me enlouquecer. Cadê o superávit? Não, é que o superávit... Cadê o superávit? Como é que eu vou te explicar isso? O superávit é meio que mascarado, assim, e tal, que é mais para... O Grêmio tem crédito. Esse é o superávit do Grêmio. O Grêmio tem crédito no mercado. Então o Grêmio pega o empréstimo do banco. Né? Tu não tem dinheiro, não tem crédito, tem nada, né? Crédito que eu tenho só quando aparece meu nome aqui, Grauco. Quando aparece errado também, né? Grauco. Quando aparece errado. Amanhã eu vou escrever. Não, mas cadê o superávit, cara? Não, mas aí que tá, não tem. Assim, dinheiro sobrando não tem. Então o Grêmio depende dessa grana. O Grêmio pediu uma antecipação, então, desse dinheiro do ano que vem para já pagar as contas desse ano. E tem essa questão da troca da direção, né? Que é sempre um momento complicado, né, Glauco? Porque o Grêmio vai mudar a direção, o Grêmio vai mudar praticamente todo o elenco, o Grêmio vai começar quase que do zero muitas coisas a partir de janeiro. E vou te dizer o seguinte, não sei se não vai mudar de técnico. Tem mais essa questão ainda, Tem gente falando no Vojvoda, né? O argentino lá do Fortaleza. Então como é que faz para formar um grupo a partir do momento que não tem nada? Quase não tem nada, né? Não tem. Como é que faz? Podemos trocar de assunto para eu não precisar responder? Vamos lá. Tá Bola bom. pra frente. Bola pra frente. Difícil. O Internacional divulgou os bastidores da vitória contra o Avaí por 1-0 na última segunda-feira. Gol no finalzinho, né? No último minuto do jogo, gol do Pedro Henrique. E a gente separou um trechinho da fala do Mano Menezes, ainda no vestiário. O Mano tava um pouquinho mais calmo. Não mandou nenhum palavrão dessa vez. Olha aí. Vocês estão muito de parabéns. Foi um jogo forte, foi um jogo que exigiu muito da gente. Primeiro, a atitude do jogo. O jogo começou muito forte, a gente respondeu. Passamos daquele primeiro momento de dificuldade, tinha espaço para o momento de dificuldade. A gente passou, foi colher no final porque perseverou, porque buscou, porque fez o certo até o fim.
Glauco Paz, a Uma pergunta... curiosidade. Não, vai. Uma curiosidade. Eu não sei se você viu todo o material, eu não vi esses bastidores vi. aí. Ele pediu desculpa em algum momento, será? Não pediu. Pelo menos Não. na gravação, né? Não pediu. Mas deve ter pedido, né? Provavelmente sim. Pelo amor de Deus. Mas tava relax. E eu te pergunto, Glauco, depois do Inter perder nos pênaltis pro Melgar, o Inter tem 3-0 no Fluminense, 1-0 no Avaí. A gente tem que ter os gols desses jogos aí pra mostrar que o Inter mandou nesse... Até contra o Avaí o Inter mandou, tá? Ganhou no sufoco lá, mas porque perdeu muito gol também. O Inter se recuperou e dá pra confiar nesse Inter agora? É difícil de dizer. O fato é o seguinte, o torcedor tá machucado não é pela desclassificação contra o Melgar. É pelo quê? É pelo retrospecto de 11 anos. 12 agora, né? Tá cobrando pelo tempo de jejum. Mas o Mano sabe muito bem disso, porque a campanha é muito boa. Lembra que a gente falava que o Inter tinha que lutar para não ser rebaixado? Lembra. O Inter hoje está brigando lá em cima. Mas o Inter é uma instituição grande e tá de acordo com o tamanho dele. Realmente, tá? Mas ninguém acreditava que ia estar. Essa é que é a verdade. E nem lá dentro do Inter, A cobrança vai continuar, viu? Nem dentro do Inter se acreditava que o Inter ia brigar por Libertadores, quando era o Medina. A briga era chegar nos 45 pontos, que é a média ali para não cair. Ou seja, o Inter com o Mano faz muito mais. Mas eu ainda tô um pouquinho com o pé atrás. Eu quero esperar contra outros grandes times, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Ó a cor da camisa, não é vinho, isso é vinagre, rapaz. É azedinho mesmo, né? Revoltadinho. Pra trabalhar com Tá envaretado? Tá brabinho? Tá ótimo. O Inter não pode dar essas rateadas de ressuscitar quem já tá quase morto, né? E, aliás, o próximo jogo é contra um time que tá lá embaixo, né? Então. Contra o Juventude, que tem 19 pontos na tabela de Por classificação. isso que o uniforme do Caxias que ele veio hoje aqui, é pra provocar. Você, torcedor da papada, olha a cor do uniforme que ele veio hoje. Tô torcendo pro Isso é Caxias. provocação. Não, eu tô torcendo pro Caxias subir pra Série C, né? Pega o América de Natal. Fala, dribla, ó, dibra. Torcendo pelo futebol gaúcho. Tá. Mas olha só, outra situação que o Mano também, a gente pode destacar do Mano Menezes, é sobre o Edenilson, né? Porque o Edenilson praticamente foi garantido no time titular. Certo, Mano? Os primeiros momentos, sempre depois de um fracasso, são mais difíceis para ele, né? Mas o torcedor também sabe que o Edenilson não é o culpado pela nossa eliminação. Pode jogar a qualquer momento, em qualquer lugar. Não vamos escolher o lugar para o Edenilson jogar. Não existe essa de jogador que pode jogar em casa ou pode jogar fora e não pode jogar em casa. Isso é absurdo. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Tem exemplo, sim, de jogador que atua em casa e não atua fora. E, aliás, que atua fora e não atua em casa. Sabe quem? Tipo? Thiago Santos no Grêmio. Pode perceber, ele só é relacionado para jogo fora de casa. Achei que ia falar do Glauco. Glauco em casa é um leão. Não, pelo contrário, em casa é um gato. Se confundiu. Fora de casa é um leão. Que eu vou chegar em casa. Nos anos 80 era o inverso, né? Nos anos 80 era o inverso, né? Mas isso chama-se gestão de vestiário. Pensei que tu ia dizer experiência. Ainda bem que o carro tá em dia, vou dormir no carro de novo. É o seguinte, Acabou de lavar, parabéns. Gestão de vestiário. O Mano tá apostando alto. Porque ele sabe que a vaia vai ser enorme quando entrar o Edenilson. Exatamente. Mas contra a vaia de torcedor, o que se faz? Uma bela atuação. E isso o Edenilson tem condições de fazer. E outra, o Inter quer negociar o Edenilson. Se não jogar, como é que vai negociar? Exatamente assim. E até porque tem outra questão, né? Se não joga o Edenilson, joga o Johnny. E em casa, contra o Juventude, um time que vai jogar fechadinho, você prefere o Edenilson, que é um cara criativo e tem uma boa saída de jogo, ou o Johnny, que é um cara mais na dele, assim, não é tanto de sair pro jogo? Eu quis cuidar muito as palavras para não caracterizar e não adjetivar o Johnny. Mas o Edenilson é muito mais jogador. Quando o cara é muito mais jogador, ele tem que jogar, ele tem que entrar em campo. Mas vai falar isso aí pro torcedor? Mas que tá machucado, que tá doído. O torcedor pegou o Edenilson para Cristo por quê? Porque pegou o Dourado para Cristo, que pegou outro, que pegou o Daniel. Conseguiram mandar o Dourado embora, jejum. Né? Ninguém aguenta jejum. Por falar nisso, eu tô com uma fome desgraçada, a barriga tá roncando e as pessoas ficam de mau humor. O jejum acontece no futebol com a falta de título, o torcedor fica impaciente por demais. Não vai ser o último a ser cobrado dessa forma. Mas você falou bem, né? O Dourado conseguiram mandar embora, né? Conseguiram. O torcedor queria. No melhor momento dele em anos no Inter, conseguiram despachar. Agora, o Daniel daqui a pouco também tá indo, se duvidar.
Porque daqui a pouco vão despachar também. E o Edenilson, vão despachar? E o Wesley, outros menos votados. Não, mas o Wesley Moraes não fez nada pelo Inter, né, Glauco? Você é azedinho. Como que não, cara? Não fez porcaria nenhuma. Tirou foto com o uniforme, foi lindo. Aliás, a gente tem aqui o Wesley Moraes, olha aqui, ó. Tá aqui o Wesley Moraes. Aí, ó. Tá aqui, ó. Esse aí já foi também, né? Avaliou, aliviou a folha, e isso foi muito importante. Foi a melhor coisa que o Wesley Moraes fez no Inter, aliviar cara, a folha assim, quando foi embora. genro é uma ótima pessoa. Vamos falar de outro cara veterano que também já caiu nas graças do torcedor hoje, tá meio esquecido, tá meio descanteado, mexendo na dele. Rodrigo Moledo tá voltando aos treinamentos nessa semana e existe uma expectativa até de que ele possa jogar contra o Juventude. Eu não acredito que vai ser titular, tá? Pela falta de ritmo de jogo. Mas daqui a pouco fica pelo menos no banco e começa a voltar ao time. E aí eu te pergunto, Glauco, o Moledo é um cara de 35 anos, é um cara mais velho, é um cara mais lento, né? Por ser corpulento, então a recuperação física dele já não é mais a mesma do que era antes. Vale a pena renovar com ele? O contrato é só até dezembro. Produtividade, conforme eu já falei aqui. É, pra mim, o melhor zagueiro do Inter. Sabe quantos jogos ele fez nesse ano? Não. Chuta. Vamos ver. Chutar o quê? Não tenho bola aqui? Vou chutar o quê? Chuta o Cone. Não, deixa o Wesley aí. Eu não vou chutar o Wesley. Deixa ele, coitado. Eu respeito o Wesley. Não vou chutar ninguém. Tá. 7, 8? 13. 13 jogos no ano. Tá bom, então. A gente tá quase em setembro. Assim, ó. É jogador que vai querer renovar, de repente, por mais de uma temporada. É arriscado. O valor não pode ser alto, por isso a produtividade. Ganha conforme a produção. Aliás, dos zagueiros do Inter, tá? Olha só, Moledo, contrato até o final do ano, só 3 jogos na temporada até aqui. Mercado, contrato só até o final do ano. O Vitão tá emprestado junto ao Shakhtar Donetsk até o meio do ano que vem. Mas o Shakhtar voltou a jogar. O campeonato ucraniano voltou ontem. Então daqui a pouco o Shakhtar não vai querer. É uma baita notícia, né? Apesar da guerra. Aliás, hoje, 6 meses. 6 meses já. O campeonato voltou. E olha só, como eu ia dizendo, o Vitão só tem contrato até o meio do ano que vem. O Kaique Rocha também, eu não lembro exatamente quando que vence o contrato do Kaique Rocha. Mas é só um, né? Contrato longo é um. Tem 4 aí, tem 5 nessa jogada aí, nessa brincadeira. O Inter vai ter que pensar nos zagueiros para 2023, tá? Eu acho que é uma boa opção propor isso. Moledo, como zagueiro, fica por mais, sei lá, 2 temporadas com produtividade. 2 temporadas para um cara de 35 anos? Eu tenho 40 e tô aqui bem. Tu tem... Chama gols aí, porque 41. olha... 40. Vamos lá, então. Vamos ver gol. Vamos ver gol e parar com essa lera aqui, lero, sei lá o que é. Bota os gols aí. Você viu aqui no SBT que o Benfica não teve problemas para chegar na fase de grupos. Venceu o Dinamo de Kiev por 3-0, com direito a um gol brasileiro de David Neres. Avançaram ontem também o Maccabi Haifa, de Israel, que eliminou o Estrela Vermelha na Sérvia graças a este gol contra aos 45 do segundo tempo. E também o Vitória Pilsen, da República Tcheca, 2-1 no Karabag, do Azerbaijão. Fica a minha torcida pelo Vitória Pilsen. É, muito bom, mas eu prefiro IPA, o Weiss. Weiss que é um jogador eslovaco, sabia? É verdade, é mesmo, pesquisa. É mesmo. Tá bom. Podemos continuar com outras atrações, não? Podemos. Olha só, nesse último final de semana, sabia que o Túlio Maravilha tá jogando? É sério? Tá jogando. Não, ele parou quando a TV era preto e branco, ele tá jogando ainda, sério? 53 aninhos a criança. Mas sabe por que eu tô dizendo do Túlio? Porque ele tá jogando no Sport lá de... eu não lembro a cidade. Do Espírito Santo. Tá? E esse time teve uma jogada fantástica nesse final de semana. Roda a imagem, a bicicleta dupla. Já ouviu falar? Olha. Bicicleta dupla. Eu vi ali, na hora do Guaíba tem uma aqui. Vão 2, um na frente e outro atrás. Nesse caso aí deu problema, né? Parece eu e tu batendo cabeça aqui, né? Rapaz, mas o sincronismo, 0. Não, até sincronismo foi bom, mas o resultado 0. Pois é. Glauco Paza, nesse último final de semana também, eu queria destacar para o amigo, a gente mostrou muita cena de briga. Amigo sou eu? Não, é o Wesley. Ah, tá. Wesley Beleza? Como é que tá, Wesley? Wesley, a gente... Vamos lá. Deixa eu tirar esse pano aqui. Tá, Pô, agora ficou perfeito. Saiu o Wesley e saiu o Sheik. Não, já voltou. Não, nesse último final de semana a gente mostrou muita cena de briga, né? Muita cena de caos rolando na arena, né? Muitos vídeos na rede social. Mas também teve coisa boa que rolou na arena. Aliás, 2 coisas muito legais nas arquibancadas. Sabia? O que rolou nas arquibancadas que foi bom?
Roda aí as imagens dos pedidos de casamento, Glauco Pazza. Não, só um pouquinho. Eles vão casar e a notícia é boa. Desculpa. Olha, eu não os viu? conheço, então a gente parte do princípio que é bom. Eles querem casar e a notícia é boa. Onde é que tá a notícia boa nisso aí? Eles vão casar, cara. Lembrando que o Glauco Pazza é casado há quantos anos? Da primeira ou da segunda? O que tá em vigor. Tá em contrato atual. O contrato atual já faz 12 anos. 12? E daí tu vem me dizer que não. E teve esse outro aí também, né? Ali justamente no setor norte da arquibancada. Não, agora, brincadeiras à parte, que tenho toda a felicidade do mundo. Essa é a parte boa, né? Quando a gente vai num espetáculo de futebol, a gente acompanha algumas coisas, famílias, crianças e até a gente casando. A gente tem que confirmar na próxima temporada se esse casamento vai estar em vigor ainda. Daqui um ano a gente Mas enfim, tudo acontece muito rápido hoje em dia, mas parabéns, olha só. Dizem, rapaz, que o futebol é dinâmico, né? Quanto amor, olha ali, o cara se ajoelhou. Nesse caso aí, esse casal pintou até no telão, né? A gente tem depois... No telão da Arena. No telão da Arena. É muito legal, né? Muito bacana. Tá, mas vem cá, ela aceitou? Não, só pra tirar dúvida. Olha, Glauco. Ela parece feliz do que eu consigo imaginar daqui, né? Parece aquela história, na frente de tanta gente, como é que vai dizer não? Vamos casar, né? Depois a gente vê como é que fica. Ia ser uma cena que coisa. Não, num jogo que teve tanta confusão, parabéns. Muitas felicidades, realmente, que tem todo sucesso. Junto com o Grêmio, né? Que o Grêmio suba e dê resultado dentro de campo. Só não vale errar o nome, né? Pois é, aquele de ontem me parece que deu BO. Deu problema. É que no caso daquele de ontem, se vocês lembram, teve um goleiro que foi dar entrevista no final do jogo e ele errou o nome da mulher, da namorada. Ele falou Grazi, o nome é Jussiele, só que são nomes parecidos. Eu até cheguei em casa e falei pra minha esposa, Teu amor. O amor, meu amor, eu falei pra ela, olha o que aconteceu. Encerra, isso tchau, aí. tchau, encerra. Valeu, então, quanta bobagem. Mas isso aí também, olha, o futebol tem que ser entretenimento, tem que ser lazer e menos violência. Esse é o nosso recado. O SBT Rio Grande está terminando, mas nós seguimos agora no nosso YouTube com a sabatina ao Senado. Hoje o André Raro vai conversar com o candidato Hamilton Mourão do Republicanos. Acesse youtube.com/SBTRS. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã com muito esporte, muita notícia do estado. Beijo. Tchau.